Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM e você que nas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Estou com você no programa Fora da Curva de forma remota, enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico. E nesta edição, o tema é a politização das Forças Armadas e polícias militares, e o tema é preocupante. Quanto mais perde popularidade, mais o presidente Jair Bolsonaro tenta demonstrar força, exibindo o apoio de militares, seja entre os generais, seja entre os PMs que reprimem violentamente manifestações contra ele. A PM de Pernambuco deu provas disso no último final de semana, ao atacar sem qualquer justificativa cidadãos com balas de borracha e agredir com spray de pimenta a vereadora do PT, Eliana Cirne. A violência da PM provocou a perda parcial da visão de 2 trabalhadores e motivou o repúdio de várias entidades. Como o governador Paulo Câmara disse que a ordem não foi dele, a sociedade civil cobra a identificação e punição de quem autorizou a repressão truculenta a uma manifestação contra Bolsonaro que correu pacificamente. Em Brasília, a tensão ao longo da semana envolveu a punição ou não do general da Ativa, Eduardo Pazuello, que subiu ao palanque com Bolsonaro em um ato político no Rio no último dia 23 de maio. Como o regulamento disciplinar do Exército proíbe a participação de oficiais da Ativa em manifestações políticas, Pazuello deveria ser punido, mas o presidente se posicionou abertamente contra e premiou o ex-ministro da Saúde com um cargo de estudos estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, acatou a vontade do presidente. Ontem foi divulgada a decisão de arquivamento do processo disciplinar contra Pazuello. Diante do risco dos setores bolsonaristas nas Forças Armadas e nas PMs fugirem ao controle e se tornarem uma grave ameaça à democracia, o Fora da Curva de hoje pergunta: quem está no comando? Para responder essa questão, estamos recebendo o cientista político Sérgio Ferraz. Seja bem-vindo ao Fora da Curva, Sérgio. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, colegas. Muito obrigado pelo convite. Também convidamos Marcelo Pimentel, oficial da Reserva do Exército. O coronel Pimentel tem sido um crítico contundente da interferência dos militares na política. Ele tem feito isso com publicações não apenas nas redes sociais, mas também em livro. O coronel Pimentel é autor de um dos ensaios do livro, Os Militares e a Crise Brasileira, organizado por João Roberto Martins Filho, professor da Universidade Federal de São Carlos, e lançado no começo deste ano. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Maria. Um bom dia a Carmen, ao Sérgio e aos nossos ouvintes. E comigo na bancada, comentando e entrevistando os nossos convidados, está Carmen Silva, doutora em Sociologia, integrante do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, nosso parceiro aqui no Fora da Curva. Bem-vinda, Carmen. Você precisa acionar o microfone, querida. Bom dia, Maria Eduarda. Estava contando aí com a técnica, mas é um prazer estar aqui com o Sérgio, com o Marcelo e com você para comentar um assunto tão complexo que fere tanto a democracia brasileira. E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, @prog_Fora da Curva. Eu gostaria de começar pedindo para vocês comentarem o comportamento da PM de Pernambuco nas manifestações contra Bolsonaro no dia 29 de maio. Diversos setores da sociedade civil têm cobrado do governador Paulo Câmara uma resposta sobre quem deu a ordem para o comportamento violento, ação pacífica e legítima. Mas eu penso que tão importante quanto ter os nomes dos responsáveis é a gente entender o que esse episódio diz sobre o que está acontecendo nos quartéis. Qual a avaliação de vocês? Podemos começar com você, Marcelo? Claro, Maria.
Antes de emitir opiniões aqui sobre questões de âmbito nacional, quero deixar claro que serão sempre amparadas pela Lei 7.524 de 86, que garante ao militar da reserva a livre expressão do pensamento sobre temas políticos, históricos, ideológicos de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Então, feito esse esclarecimento, me parece que as cenas que foram veiculadas sobre aquela ação policial no dia 29 revelam ali claramente um erro técnico do policial que executou as ações e provavelmente um erro tático de caráter coletivo da autoridade a que estava subordinada o policial supostamente infrator, de ter empregado aquele tipo de operação que é conhecida como controle de distúrbios civis, com uma tropa de polícia de choque, para um evento que transcorria de forma muito tranquila, pacífica, e especificamente na cena em que vimos sobre a ponte do Duarte Coelho, não havia nenhuma manifestação, eram 4 ou 5 ciclistas transitando numa área sob absoluto controle policial, que não ofereciam o mínimo risco de integridade física, da integridade física de qualquer pessoa, muito menos da polícia. Então, esse aspecto chama muito a atenção e eu acho que merece ser destacado. As responsabilidades políticas certamente estão transcorrendo com algumas medidas já do governo do Estado em relação ao afastamento do comandante da polícia, afastamento dos 2 comandantes de batalhão que eram responsáveis pelas operações, a Rádio Patrulha e o Choque. Então, é nesse sentido que eu enfoco inicialmente aquela ação despropositada da polícia. Sérgio. A manifestação, o que ocorreu sábado, causou uma imensa preocupação pelo fato óbvio de que a manifestação vinha transcorrendo não só pacificamente, mas até com um grande esforço de manter distanciamento, de se moldar aos decretos do governo que regulamentam a aglomeração nessa época pandêmica, né? Então a gente teve vídeos, fotos, mostrando claramente que ao longo da Ponta Boa Vista havia um esforço por fazer a manifestação dentro da legalidade, né? O que me chamou a atenção foi o seguinte: quando ocorreu o ataque, porque o nome é esse, houve um ataque da polícia contra pessoas que não representavam nenhuma ameaça. Quando houve o ataque, não havia, no primeiro momento, nenhuma notícia de que o governo estava monitorando a manifestação. O que já me chamou a atenção, porque a gente sabe que a manifestação é uma coisa delicada, não só pela manifestação em si, mas também pelo comportamento da Polícia Militar, né? Depois a gente soube que havia, sim, na sala da Secretaria de Defesa Social um acompanhamento, né? Mas até agora as responsabilidades não foram esclarecidas. Então eu acho que é muito importante que a gente esclareça essa responsabilidade e é importante também que a gente tenha em mente a mirar os controles institucionais. Pela Constituição Federal, quem é responsável pela fiscalização externa da polícia é o Ministério Público. É importante que a sociedade cobre ao Ministério Público a efetividade desse controle. Existe uma cobrança a ser feita ao governo do Estado, que está sendo feita, mas existe uma cobrança também muito importante de ser feita ao Ministério Público, a quem a Constituição incumbe de ser o fiscal externo da polícia. Então, eu acho que essas duas atitudes são essenciais para que a gente não veja cenas desse teor de novo aqui no Recife. É uma sucessão de irresponsabilidades. Na melhor das hipóteses, secretário, a Globo estava na sala de monitoramento, mas não estava monitorando. Como assim, né? A manifestação está acontecendo na capital do estado, é o evento de longe o mais importante, e ele estava mais preocupado com o que estava acontecendo nas praias. Então, o vendedor de pipoca na Praia de Boa Viagem é um perigo, é uma situação mais delicada do que a manifestação que está acontecendo na Conta da Boa Vista. Carmen, você estava lá. Eu estava lá, e é muito, no mínimo, estranho. Acho que a gente precisa perguntar se foi um erro ou se foi um plano, porque, primeiro, há uma sala de comando com câmeras observando. Essa sala de comando fica ali em frente à Ponte Velha, portanto, a 2 quarteirões do palco das operações. Segundo, o batalhão primeiro foi ao Derby, de onde a manifestação saiu. Depois deu a volta e foi esperar a manifestação
lá onde elas já tinham parado depois na entrada da Guarará. Inclusive, a faixa que abria a manifestação já tinha virado, ou seja, o encerramento da manifestação e a orientação para a dispersão já tinha sido dada. E depois demorou muito tempo, foram quase 2 horas de ato. Portanto, se alguém de maior poder que o comandante do batalhão de choque estava a 2 quarteirões, mesmo que não tivesse telefone, dava para ir a pé. Interromper. A gente já começou a brincar com as coisas, né? Porque é tão dramático o que aconteceu, que assim, não dá para pensar que não houve uma intencionalidade. A questão é quem deu a ordem, mas também quem não suspendeu, já que o tempo foi tão demorado na execução dessa ordem. E a própria formação, o próprio, como comentou o Marcelo no início, você vê claramente nas filmagens como os transeuntes, o rapaz que perdeu um dos olhos, ele mostra o pacote de carne que ele foi comprar, ele estava numa bicicleta. Então, tem uma característica aí muito em desencontro com o que seria a responsabilidade, né, policial, pensando constitucionalmente. Mas, assim, a pressão para a investigação tem sido contra o governo do Estado e o Ministério, a Promotoria de Direitos Humanos abriu também um processo de averiguação do que ocorreu e realmente os movimentos sociais estão procedendo na cobrança para saber quem deu a ordem, mas também quem não suspendeu, porque a cidade inteira ficou sabendo do que estava acontecendo, mesmo quem não estava presente na manifestação. No meu caso, eu estava presente e vi muitas pessoas serem atacadas e muitas levarem tiros de borracha que ferem. Tiro de borracha também fere. 2 pessoas perderam o olho, né? Perderam a visão, mas também perderam o olho. Inclusive, o globo ocular. Vai ser difícil usar prótese, mas várias levaram tiros. E várias foram sufocadas com gás lacrimogêneo. Porque o tempo de duração foi muito grande, quase 2 horas. E a perseguição foi até a frente do 13 de maio, ali em frente à Faculdade de Direito, com tiros sendo também lá contra a população que estava no ponto de ônibus. Então, a pergunta é sobre o erro ou sobre o plano? Quem deu a ordem e quem não suspendeu a ordem? Eu acho que eu queria muito que a gente pudesse pensar sobre isso. Vocês poderiam também avaliar. Eu acho eu só queria recolocá-la também, assim, colocar um outro elemento nisso aí. Quer dizer, um erro ou um plano. De certa maneira, isso aponta para hipóteses interpretativas sobre o que aconteceu. A primeira hipótese que se aventou: o governador não controla a polícia de Pernambuco. Essa é a primeira questão. A segunda hipótese: o PSB de Pernambuco flerta com o bolsonarismo. Tem a ver com isso? Tem a ver com a ambiguidade da relação do PSB de Pernambuco com o bolsonarismo? Eu queria ouvir vocês a respeito disso. É uma questão do controle ou é uma questão da ambiguidade política do governo estadual? Eu posso falar? Por favor. Veja, eu sei que você levou o tema para uma discussão política que é absolutamente necessária, mas eu vou insistir, baseado no que a Carmen disse e o Sérgio também, a não letalidade daquele tipo de armamento, o polímero, a arma de borracha, a bala de borracha, ou mesmo o spray de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, depende do seu uso. Ela é maldita como arma não letal. Ela tem baixa letalidade. E poderá até ser letal se ela for tecnicamente mal empregada e taticamente mal empregada, que eu insisto nessa tecla. Além do Ministério Público, da sociedade pernambucana, a própria Polícia Militar, que é uma instituição bastante importante, tem uma tradição de respeito ao cidadão nos últimos anos, principalmente,
ela é a maior interessada em apurar responsabilidades e culpabilidades. Eu me referi a erro, mas evidentemente o erro teve um resultado que caracteriza ou pode caracterizar esse erro como uma ação criminosa. E certamente a Justiça vai prover esse serviço para se apurar as responsabilidades e as culpas. Quanto à responsabilidade dos comandantes, é inevitável não apontá-la, porque as operações hoje, e aquela operação particularmente, são monitoradas online por centros. Aliás, é muito bom o Centro Integrado de Coordenação. Eu conheço o centro quando chefiava o Estado-Maior da 7ª Região e cheguei a visitá-los para alguns assuntos que linkavam o Exército com as polícias, principalmente na parte de fiscalização de produtos controlados. Então, não justifica simplesmente as autoridades monitorarem aquela ação e considerarem normal o tipo de emprego da polícia em relação a manifestantes. Até porque, independente se eram transeuntes ou manifestantes, foi uma ação que caracteriza cada vez mais as polícias ou os órgãos de segurança pública atuando como força militar, ao passo que as Forças Armadas, cada vez mais no sentido inverso, atuam como polícia. E é nessa mistura de atribuições que se encontra aquela ação militarmente desastrada do último sábado. É só para colocar isso em termos ainda de responsabilização pessoal e talvez dos comandantes. E nesse sentido, eu acho que por enquanto, a atitude do governo, que não é o comandante da polícia. O comandante da polícia é o coronel Vanildo, se eu não me engano, e agora é um outro coronel. É importante não confundir. O governador governa, o comandante da polícia comanda. Então, a ação política do governador, por enquanto, na minha opinião, foi adequada, afastando o que é uma demonstração de ação política, os responsáveis por aquela ação. Claro que é preciso averiguar e detalhar essas responsabilizações. Só com uma introdução aí para a discussão que se amplia. Eu queria só pontuar rapidamente que eu concordo com a Maria Eduarda, que há muitos pontos esquisitos. Né? As pessoas estavam no centro de comando, de controle, mas não controlavam. O governador e a vice-governadora não estavam acompanhando. Né? E o pessoal que estava em campo, os policiais, agem sem que a cadeia de comando, até agora, vários dias depois, seja esclarecida. Há vários fatos que são estranhos ao funcionamento da polícia numa sociedade democrática. Agora, eu queria só fazer uma pontuação mais geral para dizer que o problema da Polícia Militar de Pernambuco é um problema geral. As polícias militares no Brasil, desde a Constituição de 88, são um problema. E eu vou dar só um dado para vocês para a gente refletir. Né? Pegando dados da Polícia Militar do Rio de Janeiro, entre 2003 e 2020, nós tivemos 18 mil mortes ocasionadas por policiais militares. Dessas 18 mil mortes, apenas 1,5% desses eventos foram objetos de inquérito. O restante sequer foi objeto de inquérito. Foram encerradas precocemente, sem qualquer apuração mais objetiva. Então, isso significa o quê? Significa, na prática, um excludente de ilicitude, aquele excludente de ilicitude que é uma licença para a brutalidade, para a truculência. Então, a gente tem um problema estrutural com as polícias militares, com as polícias civis, que representam, para usar a expressão do Luiz Eduardo Soares, um antropólogo especializado no assunto, uma espécie, dois enclaves institucionais dentro da Constituição de 88, que são impermeáveis à reforma democrática, à transparência, a uma cultura de direitos humanos. Então, eu acho que o episódio da Polícia Militar de Pernambuco, ele é mais uma manifestação de um problema estrutural que eu acho que os nossos governos democráticos não enfrentaram e ainda persistem sem enfrentar até hoje, com essas consequências gravíssimas agora, que estão à vista de todos. Eu tenho total acordo com essa análise do Sérgio e do Marcelo, e acho que é um problema muito mais amplo, né, da Polícia Militar, e que está se complexificando, porque a gente está vivendo um contexto em que o
presidente da República, o mandatário maior da nação, ele opera dentro de uma política de disseminação do ódio, e esse ódio é generalizado, mas dirigido com precisão para ataques às esquerdas, às mulheres, aos negros, aos gays. Então, tem um conjunto também de fake news alimentando isso cotidianamente. Então, também, Luiz Eduardo Soares, né, tem muitas análises apontando para como esse clima tem penetrado também nas polícias e gerando determinados posicionamentos que talvez dificultem os governos estaduais. A gente já presencia situações até mais graves do que a de Pernambuco, na Bahia, no Ceará, mas que podem colocar em xeque a autoridade dos governos estaduais, mas que não significa que seja generalizado de toda a polícia militar. Então, eu acho que isso é importante também a gente ressaltar, que existe forças operando, né, a politização que está ocorrendo das polícias militares não significa que aquele tipo de ação que foi praticado no sábado tenha o aplauso de toda a corporação. Acho que a gente não pode querer. Porém, quem está realizando esse tipo de prática está tendo uma predominância, porque não foi só o ataque de sábado. A gente viu na semana anterior a forma foi feita o despejo do acampamento sem terra. A gente tem visto esse tipo de atuação, como o Sérgio falou, deu um exemplo, a quantidade de mortes, né? E eu queria destacar no episódio de sábado a questão da quantidade de balas. Eu participo de manifestação há muitos anos e eu já vi a polícia atuar contra manifestação muitas vezes. Então, para mim, me chamou a atenção a ferocidade do ataque. A quantidade de balas de borracha, que dependendo do ponto que ela atinge, aumenta a letalidade. Eu estou bem de acordo com essa análise do Marcelo. E a quantidade de balas de gás lacrimogêneo, de bombas de gás lacrimogêneo, o ataque frontal direto contra a vereadora Eliana Cis, ela estando com a carteira de vereadora de punho e estando sozinha fazendo uma abordagem de uma viatura. Entendeu? Então, tem alguns elementos aí que nos dizem de que essa ação ela tem como ser analisada não só a partir de uma possibilidade de um plano, né, mas também como isso desencadeou uma ferocidade, assim, que pode ser associado ao ódio bolsonarista, quer dizer, esse pensamento bolsonarista que está disseminado na sociedade, que vai além da própria ação institucional do governo, mas que gera um caldo de cultura, né? E tem muitos estudos já, a professora Solano mesmo, tem pesquisas muito consistentes sobre esse fenômeno social. Eu tenho a impressão que a gente pode discutir como esse fenômeno do bolsonarismo, como um dado cultural, tem tido uma maior penetração nas polícias, nas forças de segurança, e isso, em certa medida, está colocando em xeque a autoridade dos governos de Estado. E eu acho que, por isso, quanto mais consistente e mais contundente for a investigação e a atitude do governo do Estado, mais ele pode recuperar a credibilidade junto à sociedade pernambucana e ao Brasil como um todo.
Era um pouco essa análise. Eu não tenho como saber o que de fato isso implica, mas a gente pode especular e também desejar que a averiguação seja o mais rigorosa possível e que os culpados sejam a bem da própria autoridade do governo do Estado. Eu acho que você produz um elemento de contexto importante desse problema estrutural que o Sérgio mencionou. Nós temos é como se Bolsonaro tivesse autorizado, vamos dizer assim, aberto a gaiola dos monstros, de certa maneira, né? Quer dizer, aquilo acontecia nos porões de uma maneira até controle institucional que nós tínhamos, nem esse. Até esses estão sendo ameaçados de 41% dos soldados das PMs a pesquisa mostra que participavam de grupos bolsonaristas nas redes sociais e 25% pregavam ideias radicais e 12% defendiam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do uma presença majoritária, uma presença maciça. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado. Você que chegou agora, o Fora da Curva de hoje discute a politização das Forças Armadas e polícias militares. Estamos conversando com o cientista político Sérgio Ferraz e com o coronel Marcelo Pimentel, oficial da Reserva do Exército. Na bancada comigo, comentando e entrevistando nossos convidados, está Carmen Silva, do SOS Corpo. Eu lembro novamente que você pode enviar perguntas pelo Twitter, @prog_fora-da-curva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com essa transmissão ao vivo. Eu queria só dar a sugestão a quem desejar seguir de perto uma cobertura bastante criteriosa, investigativa e analítica sobre o episódio que aconteceu em Recife no último sábado, pode consultar o site da Marco Zero Conteúdo, é um site de jornalismo independente. Anote aí, é marcozero.org. Eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário sobre esse episódio. Marcelo? Microfone. Desculpe, estava desligado. Só uma observação sobre a excludente de ilicitude, muito rápida. O Código Penal já contempla a excludente de ilicitude, mas se atribui muito como uma responsabilidade do presidente da República atual, como indutor dessa pauta de revisão da excludente de ilicitude. Mas isso é uma pauta das Forças Armadas desde há 20 anos, quando se acentuou a participação de militares e da organização em operações de garantia da lei e da ordem, que são uma espécie de operação tipo policial. Então, se considerou que era necessário ampliar essa excludente para amparar, com todas as aspas, a atuação que pudesse resultar em lesão, em morte de pessoas, de civis nessas situações. E é exatamente o que eu digo sobre a politização e a militarização da sociedade e da política. Uma ação militar implica em considerar que o oponente é um inimigo. Faz parte da lógica do emprego de tropas. Então, quando se acentua a militarização da ação policial, se acentua também, de formas diversas, essa percepção daquele cidadão que ocasionalmente está envolvido em alguma situação que pode representar uma insegurança como um inimigo. E é exatamente isso que caracterizou, na minha opinião, aquela ação de sábado, em alguma medida. Pois é, né? A ideologia da segurança nacional, né? Que não foi extirpada da mentalidade das forças policiais e militares no Brasil. Essa ideia de que o inimigo pode estar dentro do país, né? E que precisa ser combatido. Quer dizer, isso é uma herança. A protetora da sociedade não consegue encontrar um solo fértil em que pese mais de 3 décadas da democracia. Quer dizer, a ideia de uma polícia que existe para proteger a sociedade, existe para proteger o cidadão, né? O Exército, sim, o Exército, a relação dele é da defesa externa, mas aí existe também, eu acho que é interessante colocar o erro de se usar o Exército repetidamente para operações policiais, quando o Exército não existe para isso. Quer dizer, erro dos governos civis, erro dos governos do próprio PSDB e do PT, de tornarem, e do MDB, da
presidência Temer, né, de tornarem as operações de garantia de lei e da ordem uma coisa quase que rotineira, fazendo com que a vocação essencial das Forças Armadas fosse adulterada, que a gente tivesse uma série de distorções. Então, esse é um outro ponto importante que a sociedade tem que ter em mente. Polícia é para proteger a sociedade, e Exército é para cuidar da segurança externa, da defesa nacional. São tarefas completamente distintas. Na última segunda, 31 de maio, houve outro episódio preocupante. Invocando a Lei da Segurança Nacional, policiais militares de Goiás prenderam um professor secundarista depois que ele se recusou a retirar do carro um adesivo em que chamava o presidente Jair Bolsonaro de genocida. O ato foi tão abusivo que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mesmo sendo aliado de Bolsonaro, acabou afastando os PMs. E há outros episódios relevantes que não podemos esquecer. Lideranças bolsonaristas insuflaram forças policiais no motim de agentes da PM do Ceará, em fevereiro de 2020. Em março deste ano, um PM, em trajes militares, com o rosto pintado de verde e amarelo, entrou em surto psicótico no Farol da Barra, em Salvador, atirou nos colegas e acabou sendo morto por eles. O PM foi tratado como mártir pelas redes sociais bolsonaristas, que divulgaram que, na verdade, ele foi morto por não obedecer às ordens do governador Rui Costa, do PT, e se rebelar. Nesse quadro, o Exército, que poderia dar o exemplo, passa a mão na cabeça de Pazuello, um general da ativa, que participa de um ato político com Bolsonaro, e comete um ato de insubordinação pelo qual não é punido. Então, quais as consequências nos quartéis, sejam do Exército, sejam das PMs, dessa decisão do comandante e do alto comando do Exército de não punirem Pazuello? Essa decisão que saiu ontem, não é A gente teve a notícia ontem que repercutiu fortemente nos meios políticos. Eu queria que vocês comentassem esse episódio. Marcelo, pode ser você? Não, quem vai comentar é o general Vilas Boas. Ele vai comentar. Eu vou ler aqui o que ele escreveu na véspera de um julgamento muito importante no cenário político nacional em abril de 2018. Transcrevo. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição e à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Me parece que o general Vilas Boas, junto com o alto comando, que praticamente todo está no governo, em primeira linha nos cargos políticos, estava se olhando no espelho do futuro, porque descreve perfeitamente, na minha opinião, e é o máximo que eu vou comentar sobre esse assunto, na verdade não sou eu que comento, é o próprio general Vilas Boas, sobre esse não fato que ocorreu ontem. E aproveito para dizer que é muito simples, às vezes, mas é compreensível, pelo senso comum, responsabilizar o presidente da República. Então, já ouvi os senhores aqui, vocês, expressando o bolsonarista, a ação de Bolsonaro sobre a politização das Forças Armadas, policiais, etc. Mas esse processo não começou com o Bolsonaro. Eu vejo, e foi o que eu deixei claro no artigo que a professora citou, que a Maria citou, no livro Os Militares e a Crise Brasileira, que existe nada mais, nada menos do que um velho fenômeno que nos acompanha sob o ponto de vista histórico, sociológico, etc., desde o Segundo Império, que é o protagonismo político de militares, e não de capitães e tenentes, mas de generais, sempre os da cúpula, no cenário nacional. E esse processo de politização das Forças Armadas e dos militares, que inclusive é tópico do programa de hoje, ele tem uma espécie de corolário, que é a militarização da política e da própria sociedade. Não se esquecendo que a Polícia Militar é uma organização importante da sociedade. Então, é nesse contexto mais amplo que eu percebo a reedição desse fenômeno e que, desta vez, como sempre, é dinamizado. Os processos são dinamizados pela atuação de um grupo muito coeso, hierarquizado, disciplinado, informal, evidentemente, com algumas características autoritárias e uma clara pretensão de poder, até de natureza hegemônica, de poder político, que é conformado por generais da geração 1970, formada na Academia Militar das Agulhas Negras, que praticamente governa o país e utiliza aquele deputado de carreira parlamentar muito limitada, medíocre e de pouca respeitabilidade entre os seus pares, apesar dos votos que tinha no Rio de Janeiro,
como uma espécie de ator, que ao longo desse processo de protagonismo do Partido Militar, para não chamar Exército, Marinha e Aeronáutica, exerce papéis diferentes e sucessivos. Ele já foi transformado de estorvo, que era para o Exército Brasileiro, pelo menos para a minha geração, em mito, em 2018. Antes de ser transformado e apresentado como mito à sociedade, ele foi convertido em mito dentro dos quartéis de Pedra e Cal e dos quartéis virtuais das redes sociais, desde 2014, logo após a reeleição da presidente Dilma. E que, a partir da sua posse, passou a ser o cavalo de Troia, que foi utilizado de forma pacífica, não houve rompimento institucional dessa vez. A porta foi aberta e os militares entraram na política. Não foi a política que nos foi buscar, como nas outras vezes em que esse protagonismo ficou evidente. E então esse grupo entrou, tomou o poder e passou a utilizar o seu agente, Bolsonaro, como espantalho. Ele passou 2 anos desviando atenções de debates importantíssimos. No primeiro ano, com o factoide de seu filho indicado para a Embaixada dos Estados Unidos, o Brasil parou de debater a reforma da Previdência e passou a discutir esse tipo de trivialidade. E vem sendo usado como espantalho, veio sendo usado até a pandemia. Quando surgiu a pandemia, por várias razões, que não convém aqui aprofundar pela falta de tempo, ele passou a ser convertido de novo no estorvo. E pelo próprio Exército, pelo próprio Partido Militar, para ser mais preciso. De modo que hoje a sociedade parece perceber que há um exército contra Bolsonaro, que é capitão do Exército, que tem um vice-general do Exército, que toda a linha política de primeira ordem na administração direta e indireta é composta por oficiais do Exército, generais, que são aqueles que dão exemplo. Então, os generais da geração 70, reavivando esse partido militar, arrastaram os militares para a política e as forças auxiliares. E o que estamos vendo nas polícias, nas manifestações policiais, em Brasília agora um comandante da Academia Militar da Polícia, ao final do seu discurso de formatura de cadetes, proferiu simplesmente o jogo eleitoral da campanha do presidente, Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, que já é o brado da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, que foi utilizado como slogan em 2018, sem qualquer oposição desse mesmo general, do qual eu li um tweet como comentário ao não fato de ontem. Então, é preciso encarar o Bolsonaro como esse agente. Nenhum general está obrigado no governo, ninguém está imposto a participar desse governo. Se participam, é porque têm interesses em ter o poder, como se fosse um partido político. Por isso eu reavivo esse conceito já utilizado por cientistas políticos ao longo da história para descrever o fenômeno desse nosso protagonismo, na minha opinião, completamente anacrônico e indevido depois do advento do Estado Democrático de Direito, fundado na Constituição de 88, e das lições da nossa própria história. Eu concordo bastante com o Marcelo, porque a proposta que ele faz de abordagem tira o foco de uma pessoa, de um indivíduo, por mais importante que seja, e mostra que, na verdade, o que a gente tem é o quê? É um imenso e poderoso grupo dentro do Exército, quiçá das Forças Armadas, né, bancando toda essa política que nós estamos vendo. A candidatura Bolsonaro, ela surge dos quartéis, ela se viabiliza pelos quartéis. O famoso tweet que foi lido aí foi lido na véspera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi crucial para decidir quem estaria na urna eletrônica em 2018. Né? E ela prossegue no governo. Né? Então, o que nós temos, a imprensa gosta de caracterizar as coisas como uma queda de braço entre um presidente desvirtuado e um exército íntegro. Infelizmente, a coisa é muito pior. Nós temos um grupo do qual faz parte o presidente Bolsonaro, mas do qual faz parte muita gente. A gente não sabe a proporção exata, porque o Exército é uma instituição opaca, mas a gente pode ter certeza de que boa parte do Exército hoje comunga, não só comunga, as políticas exercidas por Bolsonaro e as políticas de destruição e de desmontagem do Estado de Direito também exercidas por esse governo, mas também a sustentam e são a sua espinha dorsal. Basta olhar a quantidade de milhares de oficiais exercendo os cargos mais diversos e basta olhar também as vantagens de diferentes ordens que o Exército conseguiu no governo Bolsonaro. Agora, eu queria apontar só para um fato.
né? Quando quando uma sociedade civilizada entrega o monopólio legal da violência para um grupo, a contrapartida, em qualquer sociedade civilizada, é que esse grupo não participa da política, porque esse grupo é o garantidor da sociedade, em vários sentidos. A sociedade debate as suas ideias, confronta seus programas, suas propostas, suas visões de futuro, e a própria sociedade decide nas urnas com a garantia de que quem tem armas é a infraestrutura, é a garantia de paz nesse processo. Na hora em que a gente assiste uma decisão como a de ontem, qual é o recado para a sociedade? Não é apenas o recado de anarquia militar, de quebra de disciplina. É o recado de que as Forças Armadas agora têm lado. E, portanto, o que eu vejo é um cenário em que a liberdade do cidadão brasileiro de exercer o seu direito de escolha em 2022 está absolutamente posto em risco a partir de agora. A gente pode discutir ainda no programa alguns cenários, mas eu acho que o efeito, em última instância, do que ocorreu ontem, a decisão de quebrar o regulamento militar e não punir Pazuello, significa que pairam dúvidas sérias sobre se nós vamos ter eleições livres e competitivas em 2022. Muito importante essa preconização de cenário aí que o Sérgio faz, porque essa visão do Exército como garantidor e ausente da política é exatamente ideal, mas na prática e na história do Brasil, o protagonismo militar é uma constante. A questão que me parece mais grave é que o que está ocorrendo no país a força que deveria ser garantidora está garantindo exatamente o poder desse grupo político, que realmente não é só uma pessoa, mas tem a presença de militares, mas tem presenças mais amplas, né? Tem forças fundamentalistas religiosas, tem forças do capital financeiro, tem a presença também dos partidos que são vulgarmente chamados da composição do Centrão. Então, tem um conjunto de forças que atuando de forma articulada. E eu acho que isso torna todo esse cenário muito mais complicado. Ele repercute nas polícias militares, e aí eu vou aproveitar para divulgar também aqui, Maria Eduarda, que eu sou militante, lista do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e a gente fez um dossiê com imagens dos acontecimentos de sábado, porque a tendência, inclusive se a gente não tiver muito cuidado e muita força no processo de investigação, é que essas imagens possam ser desvirtuadas. Então, a gente rapidamente se apressou em fazer um dossiê sobre isso, que está publicado nas redes sociais do Fórum, porque a gente está muito preocupada com como essas forças que estão no comando do país estão penetrando nas forças de segurança. Aí a Polícia Militar é um exemplo delas. A questão que se coloca em relação a 2022, e isso daria um outro programa, né, Sérgio, para a gente poder especular sobre isso, no caso de uma rebelião coordenada das polícias militares ou de setores das polícias militares, quem poderia atuar na contenção, uma vez que a gente está assistindo a uma politização cada vez mais forte das polícias militares em prol do grupo político que está no poder federal, e assiste a essa politização histórica dos militares que hoje estão, além de tudo, se locupletando públicos no governo federal. O que pode ocorrer? Eu acho que a gente, da sociedade civil, todos os setores democráticos do país, devem buscar aumentar a sua força o mais rápido possível para conter essas possibilidades que se desenham a olhos vistos no cenário político nacional, que são muito graves. O que aconteceu aqui é um exemplo disso, mas a não punição do Pazuello também há as perspectivas
para a gravidade do que a gente está vivendo no país. Então, eu lanço essa questão para todo mundo, para a gente refletir. De onde vem acontecer esse processo que está acontecendo no Brasil, que é completamente de vilipendiar o que ainda resta de democracia? A gente precisa conter isso como sociedade civil. Alguns analistas têm falado, inclusive, de um centrão militar, né? Tem usado, inclusive, essa expressão como uma base de apoio político importante, não apenas no Congresso, que é o centrão, mas um centrão militar, tamanha a forma de participação, de penetração dos militares no governo. Fala-se mais de 6 mil militares em cargos civis dentro do governo. Tem alguns episódios que são, inclusive, assim, até anedóticos, como o episódio do Leite Moça, né? Dos 15 milhões que foram gastos com o Ministério da Defesa com alimentos supérfluos. Tem um episódio agora recente do CNPq que lançou o Bolsa Farda, cortou bolsa para as universidades, mas lançou bolsa para a formação de militares no exterior. Tem um episódio da semana passada que saiu uma portaria permitindo aos militares furarem o teto dos gastos, receberem salário acima de 39 mil. Tem, obviamente, o tratamento especial que foi dado dentro da reforma da Previdência. Tem o fato deles estarem também, a previsão deles serem poupados na própria reforma administrativa. Então, isso está muito bem configurado. Esse alerta que Carmen faz é mais do que um alerta, é um chamado para a reação da sociedade civil. É um alerta muito importante do ponto de vista da contenção desse crescimento, desse avanço dessas forças, abocanhando essa frágil democracia que o Brasil conseguiu construir nesses últimos 30 anos. Eu gostaria de pedir a vocês que comentassem isso, já avançando para os comentários finais, porque nós só temos 6 minutos. Então, são comentários breves que nos aguardam até o final do programa. E já de antemão agradecer muito a participação de vocês. Quem começa a rodada? Marcelo? Para seguir a sequência, né? Então, vou fazer uma colocação, porque não é natural considerar-nos, individual ou coletivamente, como agentes políticos. Não é normal. Em nenhum país democrático e livre, os militares têm esse papel político. Não é normal que comandantes militares e o ministro da Defesa, um militar da reserva, assinem ordens do dia em pleno 2021, se referindo ao golpe de 64, a ditadura, como marcos da democracia. Isso não é normal, isso não é mais admissível. E isso causa muito pouca revolta social. É uma manchete de um dia e pronto. Então é preciso atentar que os militares em qualquer país democrático sério e livre, eles têm que prezar por suas atitudes pelos 6 princípios que definem o nosso papel institucional. O primeiro deles é a completa neutralidade política. O segundo o terceiro é a isenção funcional. O apartidarismo em sentido amplo, não apenas o partidário. O profissionalismo estrito dos militares voltados à sua missão constitucional, primordial. E, finalmente, a estrita constitucionalidade. Não se pode alegar para resolver polarizações que os militares vieram e aí se aderem a um polo para resolver polarizações. Primeiro, que não é o nosso papel. Segundo, que não se resolvem polarizações que são típicas da democracia, e ainda bem que elas existem, com quem detém a força e o último recurso de seu emprego aderindo a uma posição tão claramente. Então, espero que, do mesmo jeito que esse processo começou, que ele termine. Se foram as lideranças que arrastaram-nos para a política, que sejam elas que nos arrastem para fora da política. Muito obrigado pela participação e um abraço. Sérgio, rapidíssimo. Uma rápida, o que eu vejo é o seguinte, o risco que está aí posto é duplo. É o risco da violência e é o risco de eleições não livres, eleições que sejam em que não haja liberdade efetiva de escolha, né? Então eu fico pensando em alguns cenários, rapidamente, né? Se a sociedade ficar intimidada, né?
se o Supremo se intimidar, se a oposição no Congresso se intimidar, se a sociedade não vai mais para a rua, eu vejo claramente um processo pelo qual, através de manobras, esse grupo tem que se perpetuar no poder. Porque esse vem sendo o objetivo desde sempre, né? Por outro lado, se a sociedade reage, a gente não tem mais nenhuma segurança para dizer que não haverá violência. A gente tem todos os indicativos a essa altura, ou pelo menos temos fortes indicativos, que haverá violência, né? E 22 será conturbado. Por outro lado, eu acho que a esperança, a expectativa, o cenário talvez mais positivo é que haja alguma reação de um grupo profissional dentro das Forças Armadas, que reaja ao que está havendo e que a sociedade não se intimide, vá fortemente à rua. É essa confluência que pode garantir a gente a permanência de um processo eleitoral justo. Carmen, só muito obrigada. Muito obrigada. E só a força da sociedade pode conter esses riscos. A gente está encerrando Fora da Curva deste dia do 4/21. Agradeço muito a participação do cientista político Sérgio Ferraz, do oficial da Reserva do Exército Marcelo Pimentel e de Carmen Silva do SOS Corpo. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas rádios universitárias 99 FM e Paulo Freire 820 AM ou pelas plataformas digitais, especialmente a audiência e comentários de Dora Nascimento, Gabriel Martins, da Rede Bolivariana, de Djalma Galindo, Lubu, Rejane Gonçalves, Amália Almeida. Lembrar que voltaremos ao episódio da PM de Pernambuco, vamos continuar acompanhando. Fora da Curva fica por aqui. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, estamos realizando o programa remotamente. Não esqueça que toda sexta-feira o Fora da Curva é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Fechini, com o apoio do estudante Guilherme Falcão, que também ficou hoje nas redes sociais. Coordenação das redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Universitária FM, Felipe Novaes. Acompanhe as redes sociais do programa Fora da Curva e até o próximo programa.